a Yom Yom do dia 17 de Iyar, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Nessa carta, o Rebbe anterior relata para um Hassid algo que ele escutou, que foi dito num Farbrengen de Lag BaOmer, como no dia seguinte, 18 de Iyar, se comemora a data de Lag BaOmer. Então aqui ele já se antecipa e nos traz, assim selecionou o nosso Rebbe, parte dessa correspondência do Rebbe anterior, na qual ele relata o seguinte: em Lag BaOmer do ano de 5.604, que equivale na contagem comum a 1844, aproximadamente, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, relatou o seguinte ensinamento do Baal Shem Tov. Ele contou, o Farbrengen, naquela ocasião, em Lag BaOmer, um ensinamento que ele recebeu ainda do seu sogro, do seu avô, os Rebes anteriores de Chabad. O avô dele era o Rav Shneur Zalman, autor do Tanya, um ensinamento do próprio Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Está escrito no profeta Malaquias: pois tu, Israel, serás uma terra desejada, disse Deus das hostes. Assim fala Deus. Então, em termos literais, o versículo aqui do profeta, ele promete uma bênção para o povo de Israel, para o povo judeu, se vocês seguirem as ordens divinas, se vocês andarem no caminho de Torah e Mitzvot. Então, a terra de vocês será uma terra desejada, desejosa, prazerosa, ou seja, a terra vai render frutos e será para vocês uma terra, uma fonte de prazeres, né? Então, isso, de acordo com a explicação literal, seria uma bênção para o povo de Israel, quando a terra seria abençoada, rendendo frutos, uma bonita colheita, etc. Mas o Baal Shem Tov explicava isso de uma maneira mais profunda, dizendo que Deus se refere ao próprio povo de Israel, não somente à terra, que a terra será uma terra desejada, desejosa, mas que o próprio povo de Israel, os próprios Yehudim, se constituirão para Deus, para Hashem, numa terra desejada, numa terra de prazeres. E o que significa isso? O que significa essa comparação, essa associação do povo de Israel, dos Yehudim, com a terra? Então, dizia o Baal Shem Tov, assim como os maiores cientistas nunca conseguirão descobrir os limites dos gigantescos recursos naturais que o Todo-Poderoso Deus embutiu, enterrou no âmago do solo, ou seja, todas as riquezas naturais que Deus colocou no fundo da terra, no âmago do solo. Então, mesmo com todo o conhecimento, com toda a geologia, com todo o conhecimento de arqueólogos, etc., os grandes cientistas não são capazes de descobrir e entender os enormes recursos naturais, os gigantescos recursos naturais que Deus embutiu na terra, no fundo do solo, pois tudo veio da terra. Ele nos diz que na mesma proporção, da mesma forma, ninguém será capaz de encontrar, assim falava o Baal Shem Tov, ninguém é capaz de entender, de encontrar os limites dos gigantescos tesouros que encontram-se no âmago de todo Israel, que é a terra cobiçada, desejada por Deus. Da mesma forma que uma pessoa olha para o solo e ele não percebe todas as riquezas naturais que há no fundo da terra, que há por debaixo da superfície, da mesma forma, uma pessoa não consegue imaginar todo o potencial espiritual que existe dentro de cada Yehudi, que está no fundo, no âmago de cada Yehudi, porque ele nos diz que cada Yehudi é uma terra cobiçada por Deus. E o Baal Shem Tov concluiu esse ensinamento dizendo, e esse era um dos principais papéis do Baal Shem Tov, missão que ele se propôs, e os seus ensinamentos, sua filosofia, sua mensagem: eu quero fazer com que os Yehudim produzam os frutos que a terra desejada de Deus é capaz de dar. Ou seja, o Baal Shem Tov, ele nos chamava a atenção
sobre isso, de quantas riquezas existem no interior de cada Yehudi, no âmago, na profundidade de cada Yehudi, quantos tesouros estão presentes. E assim como olhando para a Terra, um leigo, e não somente o leigo, ele nos fala que até mesmo os cientistas não são capazes de imaginar quantas riquezas existem, quantas riquezas naturais estão presentes no fundo da Terra. Da mesma maneira, as pessoas não conseguem imaginar e conceber quantos tesouros e riquezas espirituais, quanto potencial existe no âmago, no íntimo de cada Yehudi. Mas o Baal Shem Tov falou, ele se propôs a essa missão: eu quero fazer com que os Yehudim produzam os produtos que a terra desejada de Deus é capaz de dar. Em outras palavras, o Baal Shem Tov diz: eu quero revelar, trazer à tona todo o potencial imenso, toda a riqueza espiritual latente na alma, no interior da alma de cada Yehudi, fazer com que isso se manifeste e se revele. Em outras palavras, nós podemos dizer que talvez uma das coisas, uma das novidades, se assim a gente chamar, nas mensagens do Baal Shem Tov, que ele na verdade resgatou, ele não veio inovar ou reformar coisa alguma no judaísmo, ele resgatou alguns conceitos que estavam um pouco esquecidos ou que estavam um pouco deixados de lado, não é? Tratados de forma secundária, e veio o Baal Shem Tov e colocou uma ênfase nisso. E aqui o Baal Shem Tov ele demonstra para nós a riqueza espiritual de todo e cada e qualquer Yehudi. E ele, em outras palavras, está nos dizendo: eu acredito em cada Yehudi, não só acredito, eu valorizo, eu sei, tenho certeza absoluta, plena convicção que cada um possui enormes tesouros dentro de si, e cabe a nós escavar para descobrir esses tesouros, não é? E ele dizia que a isso ele se propõe. Ou seja, Hassidut também veio ao mundo para revelar todo esse potencial. Interessante que, se a gente observa a carta mais extensa do Rebbe anterior, onde ele menciona esse ensinamento, onde ele traz isso que o Tzemach Tzedek contou em nome do Baal Shem Tov, é uma carta que ele escreve a um Hassid. Esse Hassid não nos consta onde ele estava vivendo, onde ele estava morando, mas ele se queixa, escreve para o Rebbe: o que eu vou fazer aqui no meu lugar, onde eu tenho, o judaísmo é muito pobre, eu não tenho com quem estudar Torá, para quem ensinar, as pessoas aqui estão apáticas a isso, desinteressadas, etc. O Rebbe escreve a ele: saiba isso que você se queixa, que não há com quem estudar Torá, etc. A verdade absoluta é que isso não procede. Não é assim. E o Rebbe escreve para ele: assim como uma pessoa pode se queixar que na sua fazenda, na sua terra, no seu terreno, não há água, não há nenhum poço de água, ele pode se queixar e se lamentar disso. Porém, se ele se der ao trabalho de escavar, depois de escavar um meio metro, etc., ele já é capaz de descobrir água. E mais do que isso, ele pode descobrir até muita água no seu terreno, mas depende do seu trabalho de escavação. Às vezes ele acaba até descobrindo uma fonte de água que estava encoberta, que ele não sabia que estava lá presente. Da mesma forma, o Rebbe diz a ele: saiba que quando em qualquer lugar se há Yehudim reunidos, e eles estudam mesmo as coisas teoricamente mais simples, como nós mencionamos em Yaakov, os trechos do Talmud que trazem os relatos de histórias e ensinamentos morais e etc. Então ele diz: isso já é um grande tesouro, e quando nós escavarmos mais a fundo, nós vamos perceber o quanto há águas doces, por assim dizer, quando por trás desses Yehudim, que parece que estão um pouco apáticos ou um pouco afastados, mas a gente vai descobrir quanta doçura espiritual há no íntimo deles, desde que a gente se propõe a se dar o trabalho de escavar, entre aspas, de buscar isso. E assim ele nos traz esse ensinamento do Baal Shem Tov que nós mencionamos no Yom Yom de hoje. Ele nos diz: quando o Baal Shem Tov pronunciou esse ensinamento, numa ocasião
que os seus alunos estavam reunidos analisando um outro ensinamento profundo que tinham escutado dele anteriormente, e os grandes alunos do Baal Shem Tov, que eram grandes mestres, grandes rabinos, grandes eruditos, depois que escutaram um dito anterior, dito falado pelo Baal Shem Tov, que escutaram da sua boca, eles estavam comentando, puxa, como são profundos os ensinamentos do mestre. Quanto são profundos esses ensinamentos, e os alunos estavam querendo, os grandes alunos do Baal Shem Tov, estavam querendo chegar à conclusão que, na verdade, esses ensinamentos profundos, que incluíam dentro de si segredos até cabalísticos, esotéricos do judaísmo e etc., que tudo isso se aplica a pessoas que estão num nível mais elevado. Eles estavam querendo concluir que uma pessoa, para estar apta a captar e entender os ensinamentos do Baal Shem Tov, precisa ser uma pessoa com uma mente muito larga e com grande conhecimento da parte revelada da Torá e da parte mística da Torá. E se fala que enquanto eles faziam essa análise e comentário entre si, justamente naquela hora o Baal Shem Tov entrou no Beit Midrash, na sala de estudos de Torá, e ele se sentou junto com os alunos. E ele então disse para eles o seguinte: enquanto ele viu que eles estavam chegando a uma conclusão, mas que ele não concordava com essa conclusão e que era errônea, ou seja, que eles não interpretassem, que eles não concluíssem que o caminho do Baal Shem Tov, o caminho da Hassidut, era voltado apenas para pessoas muito elevadas, o Baal Shem Tov fez questão de enfatizar, de certa forma, até o inverso, o contrário. Saibam que eu amo todo Yehudi, e até o Yehudi mais simplório, mais simples, mais, talvez até ignorante, simplório, etc. Por quê? Porque saibam que todo Yehudi, ele contém dentro de si tesouros incalculáveis. Isso que nós mencionamos no Ayom Yom de hoje. E o Baal Shem Tov continuou dizendo: eu amo cada Yehudi, mesmo esse Yehudi simplório. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta, eu tenho plena convicção que no seu íntimo, no seu interior, há tesouros riquíssimos, não é? Indescritíveis. Inclusive ele nos diz que esse amor, ou seja, quando nós queremos cultivar o amor ao próximo, ao semelhante, isso tem que ser independente da sua condição não só socioeconômica, mas até dos seus talentos, da sua capacidade revelada, porque às vezes, mesmo que externamente a gente não note grandes virtudes ou qualidades, mas isso que nos ensinou o Baal Shem Tov, devemos saber escavar e descobrir os tesouros ocultos que com certeza existem no íntimo de cada um de nós. E esse é o caminho, essa é a linha que o Baal Shem Tov instituiu, seja para todos os seus discípulos, ou seja, para todos nós, que a Hassidut é algo voltado não somente para os grandes conhecimentos conhecedores da Torá, da parte revelada ou da Kabbalah e etc., mas não, ela está voltada a todo Yehudi, mesmo o mais simples e aquele que não tem erudição. Por quê? Porque Hashem, ele nos revela, o Baal Shem Tov aqui aparece e nos revela o quanto cada Yehudi representa uma terra desejosa para Deus, uma terra desejada, uma terra de prazeres. Temos que só saber revelar os frutos ou potencial presente nessa terra. E aqui também nos ensina o Baal Shem Tov algo importante, algo que é fundamental, mais ainda dentro do caminho da Hassidut. Como ele dizia, assim escreve o Rebbe anterior: tanto Yehudi simplório, ou aquele Yehudi que está ocupado, ele está com a cabeça só nos negócios, no trabalho, ele nem tem tempo para nada, assim, para nenhuma conversa de nível espiritual. Ele nos fala, mesmo aquele Yehudi que Deus nos livre, Deus não permita, é até um pecador, mas saiba que qualquer Yehudi, mesmo um simplório, ou aquele que está só com a cabeça nos negócios, ou Chas v'Shalom, Deus nos livre, até mesmo aquele que está distante, afastado, cometendo pecados, todos eles, cada um deles possui um tesouro incalculável no seu interior, no seu íntimo. Todo Yehudi, ele tem essa beleza espiritual, apenas que às vezes
a pobreza de conhecimento ou de vivência judaica é que deixa ele com essa aparência, vamos dizer assim, mais feia em termos espirituais, mas se nós buscarmos a sua real essência, nós vamos descobrir todo o potencial presente dentro deles. Inclusive o Rebbe anterior, quando escreve essa carta, ele se refere também a jovens naquela geração, quando ele escreveu essa missiva. Então ele diz, o nosso problema hoje em dia é que muitos jovens, desde criança, desde a infância, desde a juventude, eles foram envenenados com falsas ideologias, com preconceitos contra a religião, às vezes mesmo dentro do meio judaico. Por isso criaram uma aversão em relação a isso, às nossas tradições, nossos princípios e nossos valores, mas saiba que tudo isso é só na camada superficial, mas no fundo todos Yehudim, até mesmo esses que cresceram com antagonismos, etc., em relação à religiosidade e à prática judaica, no fundo neles também existe uma grande espiritualidade e um grande amor pelo judaísmo. É necessário apenas tirar a crosta superficial, escavar mais a fundo para revelar tudo isso. E quando a gente chega ao âmago, ao íntimo, a gente acaba notando e percebendo, acaba constatando o quanto bonito é o interior do coração, da alma de cada Yehudi, o quanto está presente nela esse tesouro de valor incalculável, de amor a Hashem, de amor à Torá, de amor às mitzvot. Cabe a nós apenas saber escavar e descobrir isso.